Boa noite. Estamos aqui para a 17ª edição de Maiêutica, neste dia 1º de agosto do ano de 2005. É o início do mês, antigamente chamado do Cachorro Louco. É lenda, né? Pedem-nos que falemos algo a respeito do momento político vivido, tanto no plano nacional quanto aqui no plano municipal. Nós não temos por que fazê-lo. A política demanda muita energia e o desgaste acaba se tornando desnecessário no mais das vezes. Podemos lembrar da máxima de Lord Acton, de que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe de forma absoluta. É uma máxima, infelizmente, verdadeira. Verdadeira porque verificável quase sempre no cotidiano, no dia a dia, na história. Nossos convidados de hoje, conforme eu prometido, o Dr. Paulo Henrique Ribeiro Floriano estará aqui. Só que na segunda meia hora do nosso Maiêutica, discutindo conosco o problema racial. E agora, daqui a pouco, estaremos conversando com o nosso amigo de longa data, estudioso do futebol, o nosso amigo Luiz Ferreira de Menezes, conhecido nos meios futebolísticos e esportivos como Luizinho Menezes. Daqui a pouco, então, nós vamos estar de volta para essa importante entrevista. Até já! E estamos de volta, sempre sob o patrocínio do Restaurante Piazza. O Restaurante Piazza é o ponto certo do seu paladar. E da Farmácia Aliança, a conhecidíssima farmácia do Luizinho. Não é este Luizinho que está aqui com a gente. Luizinho, boa noite. Boa noite, é um imenso prazer ser entrevistado pelo meu amigo Lázaro Donadelli, que é meu amigo de longa data. Eu assustei um pouco quando soube que o Luizinho nunca havia estado aqui na TV Leme, né? Parece que... Não. O pessoal discute futebol, discute esporte, deveria já ter sido ouvido há muito tempo, né? Luizinho, você é de Leme? Sou de Leme, sou nascido em Leme no dia 5 de 10 de 51. Aqui em Leme. Em Leme. Você era irmão do Nailor, né? Irmão do Nailor Aparecido de Menezes, uma figura conhecidíssima em Leme. O Nailor trabalhou durante muito tempo no Correio, mas faleceu precocemente. Precocemente. Né? Deu um problema no coração, com 34, com 39, ele veio a falecer. Também jogava bola. Eu me lembro do Nailor no campeonato amador. Jogou bola. E muita bola jogou. Um time denominado Ipiranga, né? Ipiranga, jogava aqui no campo onde hoje é o CMI, que foi o Fórum. Ali perto do Newton Prado. Isso, né? em frente ao Newton Prado, isso. Ali o pessoal também praticava esporte. Depois o campeonato amador seguia, né? Nos domingos de manhã e nos domingos à tarde também. Exatamente. À tarde jogavam ali o Bancários e o Bandeirantes contra os demais adversários, às vezes entre eles. E sempre os oponentes do Bancário e Bandeirantes, havia o Ipiranga, o Capitólio, o Real Avenida, o Santa Cecília, que tinha lá vários remanescentes do antigo Esporte Clube Lemense, os Lemenses lá de outras eras, né? Lá daquele pessoal mais, já era veterano, o Eli Vieira, o Nego Brioni, meu tio Renato Donadelli, enfim. E você iniciou futebolisticamente onde, Luiz? Eu comecei jogando no Bandeirante. Bandeirante é uma lenda aqui em Leme, entende? Bandeirante é uma equipe que me cativou. A gente jogava por amor ao clube Bandeirante. Ele era um time comandado pelo Fiola, que o Fiola conseguiu botar vários profissionais de Tim Flecha, Nicanor, Carvalho, Zé Plínio. Ele fez muito profissional aqui, né? O Bandeirantes tinha aquela camisa quadriculada, né? Vermelho e preto. Vermelho e preto, quadriculada, uma coisa linda. À noite jogava de calção branco e meia branca. Aquela quadriculada vermelho e preto. E de dia jogava com meião preto e calção preto.
O Luizinho fala à noite que houve um período em que o Hilário Arder, então ainda não chamado Hilário Arder, ele foi iluminado, né? Com vários holofotes. Uma iluminação precária até, me recordo, mas... Exato, precária, e aconteceu aquele incidente em 72 que caiu os 4 postes, os holofotes, onde tinha a cobertura foi parar lá na loja da Cidinha, naquela oportunidade era a loja da Cidinha, hoje é outro comércio. Nós estamos rememorando aqui porque a arquibancada do Hilário Arder, ela era coberta, ela não tinha a dimensão que ela tem hoje, né? Isso. E a cobertura do Hilário Arder era quase que em tudo semelhante àquilo que restou da cobertura lá da estação ferroviária. Ela é bem parecida, aquela estrutura de metal, né, com aquelas telhas antigamente de zinco, depois. E houve um período em que houve a iluminação do estádio, mas como o Luizinho afirmou, ali havia um muro que pegava desde onde é o posto ali, né, e dava volta na retífica. Pegava toda a extensão, até lá no ginásio de esportes. Não havia ginásio de esportes, ali havia um campinho. Entre o campinho e o campo do Hilário Arder havia uma quadra de esportes, né? Exatamente. E o muro pegava ali toda a totalidade dessa extensão. Houve ali 4 torres de iluminação e o temporal que aconteceu no mês de fevereiro do ano de 72 pôs as torres abaixo. E também os muros também caíram, tanto o muro do Padre Julião quanto o da Armando Salles vieram abaixo. E depois não foi. E hoje, infelizmente, será que você gostou do que aconteceu lá no Hilário Arder, Luizinho? Olha, eu não gosto de comentar porque uns falam que a rua tinha que dar continuidade, tudo bem. Já que ele teve aquele problema com o Hilário Arder hoje em dia é um minicampo. Já não é um campo que se pode jogar uma partida com 11 jogadores. Então eu acharia que aquilo ali tinha que ser para uma outra coisa, entende? Agora não sei também o que tem que ser feito ali, né? Mas ali já não dá mais para se jogar bola com 11 jogadores. Eu sei o que não deveria haver sido feito. Nós perdemos uma praça de esportes apenas a isso, repleta de tradições, onde se escreveram talvez as mais belas páginas do futebol. Exatamente, página da história do futebol, é verdade mesmo. Ali o Bandeirantes treinava lá então, perto do Newton Prado ou aqui no próprio? No ginásio, lá na Barra Funda, tinha um espetáculo de campo. E ali o Bandeirante treinou muito tempo ali. Ali no Queiroz Filho. Inclusive, né? Mais para baixo tinha o campo do Chico Santucci. Tinha um campinho sem coisas e tinha o campo onde é o ginásio hoje. Quando se construiu o ginásio, o Bandeirante passou a treinar onde é o Piti, cerâmica do Piti. Então a cerâmica do Piti tinha um campo, depois tinha um lago. Isso. O Bandeirante começou a treinar ali no campo da Santa Cecília, falava-se Santa Cecília. Era a continuidade da rua Santa Cecília. Isso, continuidade da paralela da Mecânica Bonfante ali, até no fim lá. Depois lá para baixo agora é chamado Jardim Joana, né? Depois isso aí, agora virou tudo, era Jardim Joana, um monte de... houve o loteamento, né, posterior. E o Fiola, dá para você falar alguma coisa dessa pessoa que todos falam dela com muita saudade, né, com o tempo de futebol mesmo, que ele foi um grande formador de futebol, né? Um precursor, acho que em Leme, das escolinhas de futebol que existem por aí. De fato, eu devo falar para você que, sinceramente, tudo que eu aprendi no futebol, eu aprendi com o Fiola. Que o Fiola, há 40 anos atrás, em 64, 65, nós treinávamos lá embaixo, ele botava o time, a defesa titular contra o ataque contrário. Então, no final do treino, ele fazia, vamos supor, era ponta esquerda, marcar o Ditinho Flecha, de ponta direita. Ele tocava o ataque na defesa contra o ataque titular. Depois ele invertia. Ataque reserva contra defesa reserva. Então todo mundo aprendia a jogar nesse futebol, que hoje em dia é o futebol pelas alas, né? Então, todo mundo aprendia a ser lateral e ser ponta. Mas isso tudo era feito por amor ao futebol, né? Por amor ao futebol. E tinha mais, vamos falar para você, na época do Bandeirante, então todos os times, o Bandeirante, Barcelona, cada um tinha um lugar para ficar na praça. Então de sábado ficava tudo ali, o Bandeirante ficava na frente do Banco Afomares, bem depois do Banco Afomares, né? Bem antes não era o Banco Afomares. Então reunia ali. Então quando o jogador ia na segunda sessão do cinema, no Alvorada, ou no Marabá, na época, ele chegava no domingo, o Fiola não botava ele para jogar de titular.
tinha que ser obedecida a regra dele. Se não treinasse na quarta ou na sexta, entrava no banco. E todo mundo aceitava, coisa que hoje em dia já ninguém aceita mais. Quem foram seus contemporâneos nessa época de Bandeirantes, Luizinho? Bandeirante, olha, essa mais antigo, Bandeirante mesmo, que eu considero que se fosse hoje seria um super time, tinha o Edson do Baleca, tinha a época tinha o do Foguinho, todos os goleiros sensacionais, né? Jogou no Bandeirante. O Foguinho é advogado. Isso, advogado, que depois foi pro bancário. Foi pro bancário. Bancário, jogou no bancário. Que lembra, teve Bandeirante, Bancário e Barcelona, os times. Depois o Walter Pacelli entrou com um time do Palmeirinha, com a camisa do Palmeiras. Montou um time, depois ele virou combate, porque ele achava que o Palmeiras não ia dar certo. Saudoso Walter Pacelli. Isso, saudoso Walter Pacelli, é uma pessoa sensacional. Como gosta? Mas esse pessoal não gostava de futebol nem um pouco, né? Não, mas e corria cedo, à tarde, à noite, não tinha tempo, né? Não tinha tempo ruim. Outro grande esportista, o Abel Uzum, também, quanta dedicação ao futebol, né? Sensacional. Você quer ver? Eu falo sempre, aqui na quadra do Cornélio César, o seu tio, ali do Fábio, era o diretor, e domingo cedo, acabava a missa das 10, das 9, que terminava às 10, fechava-se com um tapume, o alambrado. Né? Você precisava ver e cobrava-se naquela época, na época do Cruzeiro, naquela época, cobrava-se um Cruzeiro. Você precisava ver como a quadra ficava lotada. Dava gosto de ir assistir. Aí já era o primórdio do futebol de salão. Isso. Eu fui, infelizmente eu fui no futebol de salão, fui um pouquinho melhor do que no futebol, porque eu dava de curto em cima, assim, entendeu? Num cantinho da quadra, dois jogadores não tiravam a bola. Agora, no futebol de campo, eu driblava o lateral até chegar no fundo. O lateral tinha mais fôlego do que eu, chegava primeiro que eu. Mas isso também já foi um período um pouco posterior ao tempo do Bandeirantes, né? Por assim dizer. Porque depois houve um time da prefeitura em Leme, organizado pelo Sérgio Antunes, e você acabou indo parar naquele time. Aliás, você acabou se tornando funcionário da prefeitura. Não, mas então, nessa época o Sérgio era o prefeito, nós tínhamos um time, ficamos invicto quase um ano. Jogava só três pessoas que não eram funcionários lá, antes de entrar. Era eu, Pitoio e o baixinho, o Menga. O Menga foi seu companheiro de Bandeirante, de longo tempo. Vocês formavam uma dupla ali praticamente imbatível, né? Às vezes eu vejo o baixinho lá na praça, eu cumprimento, eu passo por ele, as pessoas passam, falam, se vocês soubessem o talento do futebol que está nesse rapaz, né? Não, nessa época do Bandeirante, o Bandeirante fantástico, ataque era de Tinho Flecha, tinha Underline, Canor e Zé Plínio. A minha cancha era Geraldo Macarenco e o Quequé. A defesa geralmente jogava aquele que foi capitão no Mato Grosso, que era filho do senhor do Correio. Não era Dito Louco, é outro nome, agora me foge. Jogava o Nicanor do Bar, Denofre. Jogava o Virgílio, falecido Virgílio de Assis. Tinha o Lolo, tinha o Moretinho. E é um super time. Né? Agora, na época que eu comecei, aí já veio Reinaldo, Coelho, Pinta, que é o Almeida, que é secretário municipal hoje. Eu jogava o Zé Peixeiro, o Serginho aqui da Vila Heroíse. E era um super time também. Era o time titular e o time jogava um enfrentava o outro. Só que o outro tinha um pouquinho mais de experiência. Né? Então chegavam no fim, eu acho que eles ganhavam de nós, né? Quem se profissionalizou desse pessoal foi o Zé Plínio, né? Que parece que se encontra em Pirassununga agora. Isso, se encontra em Pirassununga. Tem um sítio aqui na Taquari, mais pro lado de Pirassununga. O Dito Flecha, que acabou, acho que foi o que mais fez nome, dada a velocidade que tinha, uma grande habilidade. Inclusive, o Dito foi eleito o terceiro melhor do tempo em 100 metros. Primeiro foi o Cafuringa, que era do Fluminense. Isso foi testado, acho que no Pacaembu, no Morumbi. Na pista. Foi o Cafuringa, ponto direito do Fluminense, o Edu Bala, que era do Palmeiras, né? E depois o Dito Flecha da Ponte. Esses três foram os melhores velocistas em 100 metros. Aliás, assistido um jogo do Palmeiras com aquele Edu Bala, um chute que ele deu, rapaz, a bola passou zunindo na minha orelha, eu na arquibancada. O homem, além da velocidade, tinha um chute tremendo, né? E não era lá um dos grandes expoentes do Palmeiras, não, né? Que já havia ali o Dudu, o Ademir, ele já resolvia ali, mas na base da velocidade, quando era necessário. Eu estou aqui divagando um pouco.
E também o Nicanor se tornou muito conhecido, mas fora dos gramados, por assim dizer, né? Mais como treinador, como preparador físico. Mas quando jogava aqui no Bandeirantes, era um bom jogador de futebol, né? Não, sensacional, sensacional. Era o tipo de jogador que o centroavante que entrava cortando para os dois lados e batia com as duas. É como eles uma brincadeira, batia com as duas e não caía, né? Mas ele cortava para a direita, batia de esquerda, cortava para a esquerda, batia de direita. Era um jogador muito versátil, entendeu? Era duro de se marcar. Não sabia que lado que ele ia chegar na jogada. E é um homem que batia com as duas com a mesma velocidade e a mesma potência. Honrava as tradições da família, né? O seu Nicanor também foi, o Dr. Nicanor foi um bom jogador de futebol, mas isso lá em outros tempos, né? Luiz, né? Nisso que nós estamos aqui discutindo, você que acompanha muito o futebol, quem você considera que haja sido o maior jogador de todos os tempos de futebol? No cômputo geral? No cômputo geral. Para mim, não existe outro Pelé. Pelé é insubstituível, Pelé é eterno, mas não tem. É o filme que foi feito de Pelé, entende? Pelé é um jogador que é fantástico. Ele jogava no domingo, na segunda-feira ele estava de uma praia na outra, ele tinha uma casa numa praia, uma distância daqui em Santa Cruz. Ele ia correndo na praia. A física, a potência que ele, nas pernas que ele tinha, chegava no domingo e ele estaçalhava. Não é que nem o jogador do Palmeiras, do Corinthians, que acabava o jogo no domingo e ia para Gandaia. Ficava até 4, 5 horas da manhã. Quer dizer, que você quer comparar Pelé com esse jogador? Não tem jeito, né? Ele tinha uma aplicação, né? E aliás tem até hoje. Até hoje, é uma aplicação. Tem aqueles probleminha, negócio de loira, não sei o que lá. Não, aí né? Aí já entra outra coisa no outro departamento. Outro departamento que usou. Deixa pra lá, né? Não é. Houve um momento na sua, agora voltando a falar em você, houve um momento na sua carreira que haja sido inesquecível, assim, no campo de futebol? Teve, em 69, inclusive aqui na Carlos Bonfante, onde a TV LM tem o estúdio, a 500 metros aqui, passando o NPS, era a Permatex. Então eu entrei com 64, com 16 anos para disputar futebol pela Permatex. Inclusive fomos campeão em 67, campeão industrial. Todas as indústrias da cidade participavam. Do Ivan, tecelagens do Ivan, Mancini, Permatex, Infibra, todas, Mecânica Bonfante, todas as firmas tinham quase a obrigação de montar um time e disputar o campeonato de 67. Fomos campeão. Aí em 71, tinha um amigo que jogava comigo, o Beno, ele falou, você não quer ir trabalhar no Curtume? Eu falei, eu vou. Aí foi pro Curtume e fomos campeão de 71 futebol de campo, 72, 73, 74 de futebol de salão. E foi uma sequência assim, depois veio o Ribeirão do Meio, ficou tricampeão, depois veio o River. E tinha o time do Náutico, que é sensacional, do Manduca. O Náutico foi o primeiro campeão de futebol de salão em Leme naquele ano de 69. Isso. O campeonato foi disputado ali na quadra mesmo do Coronel Augusto César. Agora, aquele campeonato houve um problema, né? Porque vocês estavam, acho que, jogando com o Bandeirantes mesmo naquele campeonato, né? E você não pôde jogar mais, porque você... Eu fui convocado pelo técnico Walter Dalton de Guerra de Arasma, disputar para o Lemense. Na época do Fernando Nery era o presidente. E eu era um torcedor fanático do Náutico, meu primo Manduca jogava lá, o falecido goleiro, o nome dele era Gigante, né? O apelido dele era Gigante, que era Emerson Ramos de Souza, faleceu lá no acidente. Filho do seu Lamartine, que veio... do chefe do Curtume aqui. Eles vieram, uma família que veio para Leme, mais o Reinaldo Coelho, o Pinta, o Chiquinho Delay, era o pessoal da... aquele com aquele dele é o Felpudo lá, né, filho do seu Phil Klein, o Wagner Klein, era um pessoal que jogava. Eu era torcedor fanático, meu primo estava lá no Náutico, né? Agora você foi impedido de sequenciar naquele campeonato, e felizmente, porque daí o Náutico acabou ganhando, o Manduca foi artilheiro também, felizmente, dada a sua impossibilidade de perpetuar, de continuar, né, de dar aquela continuidade no campeonato. Mas aí, então, você acabou brilhando, conforme você diz, um pouco mais no futebol de salão, dadas as características do esporte, né? O futebol de salão é um jogo que você joga muito amontoado, fechado. Então, se você tem habilidade para dar um corte, uma sequência, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, então você sai de cara com o gol, você mata a jogada. Agora, no futebol de campo, não, você tem tempo para você correr até no fundo, para você chegar e cruzar. Então, geralmente, o back chega dando, hoje em dia já estão proibindo o carrinho, né?
A FIFA já proibiu o carrinho. Naquela época não, naquela época dava carrinho de 5 metros, 3 metros, não estava nem aí, né? Agora, me parece que, eu não queria criar polêmicas, né? Mas parece que restou uma mágoa sua em relação ao Lemense, né? Naquele... Sim, pô, no Lemense eu não posso ter mágoa. Eu joguei numa época do Lemense muito boa. Eu joguei em 69, 70, 71, que foi a época áurea do Lemense, que nós tínhamos um time aqui, que o Ailton Lira era praticamente reserva. Eu e ele era reserva. Tinha o Luiz Carlos Colombini, ponta esquerda de Araras, e o João Macaco, que era o João Ferraz, que é comentarista da Rádio Jornal de Limeira. É aquele que chutava fraquinho, né? Não, aquele lá, nós fomos jogar contra o Ituano, Itu. Ele deu um chute, o goleiro foi com um bola e tudo dentro do gol, deslocou a clavícula do goleiro. Então eu estava no banco, se passou, rapaz, o outro goleiro falou, gente, não faz falta para cá do meio de campo, não faz para trás lá. Esse homem é um veneno, chuta muito. E ele tinha uma precisão no chute, né? Essa é fantástico. Era de Limeira, né, João? Ele trabalha hoje, ele está na Rádio Educadora, acho que é Educador de Limeira. Ele trabalhava na Jornal. Depois não conversei mais com ele. Eu vi a última vez que ele veio aqui pela Jornal, o último jogo do Lemense, que o Lemense perdeu 3 para o Independente aqui no Hilário Arto. Agora o Ailton Lira, o irmão dele, o Pedro Lira, era titular do Lemense. Lateral esquerdo. Numa época boa que jogou junto com o Mindo, que o Mindo veio do Derac, do Tapetininga. Tem o Toco, o Vando Galvão. É que houve um episódio ali, depois que houve uma briga no jogo contra o Santa Ritense, né? E esse pessoal restou suspenso ali. Foi tudo suspenso, pegaram tudo um ano de suspensão. Essa famosa trinca do Leme, Paulo Roberto, Toco, Mindo. Arthurzão de Araras, o Arthur. Aquele lá não batia nada, o Arthurzão, gente do céu. E o Curvinha? Curvinha, uma ocasião fomos jogar em Sertãozinho. E naquela semana o Leme tinha ganhado nos pênaltis, que o Simeone defendeu 2 e 1, acho que estou na trave. E o Vadinho marcou os 3. Na Cidade contra Cidade, né? Isso. Em 69, isso lá na TV Tupi ainda, o programa do Silvio Santos. Aí no domingo nós fomos jogar em Sertãozinho. Jogo marcado, nós fomos jogar em Sertãozinho. Então entra no estádio assim, vai eu, Joãozinho Biscoito, tudo piquitico na frente, né? Pouco vem lá atrás. Curvinha, Espanhol, tudo homem, assim, o que toma conta do estádio falou, mas você já é aqui para lutar ou para jogar futebol? Gente do céu, olha o Espanhol. O Espanhol era um massa. Era um goleiro bem... Tarraíra também chegou a jogar, né? Tarraíra. Finado Tarraíra também, lá de Araras. Agora, Luizinho, eu falo isso do Lemense porque houve depois um amistoso entre o time da prefeitura, no qual você brilhava, né? E um misto do Lemense, antecedendo lá uma partida. Você havia sido... Bom, não vamos falar nisso, né? Mas vamos falar do episódio. E houve uma falta lá, né? Eu me recordo como você foi cobrar aquela falta, mas a precisão com que você colocou a bola no ângulo, uma precisão de vingança. Falou, olha, tome, é desse jeito aqui que a gente tem que jogar. Você se recorda? Recordo esse lance sim, mas não foi nada com intenção de brilhar. Foi um bom time que eu joguei, entende? Inclusive, em 69, eu fui fazer um teste na Portuguesa do Desporto, o Aimoré Moreira era o técnico. Eu trabalhava na Primateca, assim, quando era o fim da Carlos Bonfante, agora é a continuação para o Kaique, né? Ela muda de nome depois vira João Reiserode. Isso, continua isso. Aí, então, ali eu trabalhava ali, e meu pai e minha mãe, você não vai para São Paulo, nossa cidade grande, não sei o quê. Então, não fui mais da pai da mãe, não fui. Mas o Aimoré mandou umas 3, 4 cartas para mim, para a Portuguesa. Ele gostava de ver. Justo naquela época veio o Wilsinho, do São Bento de Sorocaba, que hoje é técnico da seleção feminina, eu sim, cabeludão. E não tem mágoa do Lemense, não. O Lemense, para mim, foi sensacional, só que depois eu só joguei contra o Lemense. Eu joguei no Comercial, inclusive o Comercial foi fundado pelo Carlão Diniz. Depois a turma do Mané Girdo, João Girdo, o Pascoal Girdo, o pai do Judinho. Toda essa turma era a diretoria. Tinha um dentista que era em cima do Mané lá, o Zé Fidelis. Era uma diretoria muito bem montada, fazíamos uns bingos sempre lá para arrecadar dinheiro, comprava uniforme, tudo. Depois nós entramos com o nome de um time da capital, de um bairro da capital, mas ela não podia porque já tinha inscrição na federação. Aí teve que ir para comercial de Leme. Agora, você era o jogador que decidia a partida num lance, né? Apesar de você afirmar que fisicamente
Você não tinha lá muito fôlego para o futebol, né? Mas quando a bola chegava em seus pés... Lembra aquele jogo aí? O Mindo era técnico de um time, aí vocês estavam disputando um campeonato, uma final de campeonato, ele colocou você lá nos 15 minutos finais. Eu já estava em final de carreira já, né? O Mindo era o técnico da Infibra. A Infibra montou um time, inclusive jogava o Tatão, o Nenê, jogava o Conterrâneo, jogava uma turma boa, entendeu? O Pita... Jogava uma turma sensacional. E eu já estava meio em final de carreira, meio gordinho, já dentro de 80, 81, 82, eu estava já meio gordinho, já estava saindo meio... Eu machuquei o joelho com 27 anos também, né? É duro, né? O joelho deu problema e é duro. O joelho e o tornozelo são as duas coisas principais num pratica esporte. Principalmente futebol, vôlei e basquete. Você lembra do Rivelino numa entrevista? Mas ele já era famoso, campeão do mundo, ele falando que ele rezava toda noite, né, para não quebrar uma perna, para não ter a carreira dele estancada no auge que ele vivia. Exato. Porque ele era um jogador muito perseguido também, né? Todo jogador que tem um bom domínio de bola, faz o elástico, ou esse do Cruzeiro que erga a bola, põe na cabeça, a turma já está pensando em derrubar ele, né? Vamos parar esse rapaz, ele vai fazer carnaval em cima da gente. Mas finalizando naquele jogo, o Mindo, né, muito inteligente, colocou o Luizinho nos 15 minutos finais. Eu me lembro, eu estava na arquibancada e um lá na arquibancada falou, eu não sei por que insistem com esse Luizinho Menezes, eu nunca vi ele fazer nada. Um rapaz na arquibancada falou, e eu ouvi o Mindo falando para você, vai lá e faz alguma coisa e decide o jogo. Quer dizer, a primeira bola que chegou até você fez que foi para a linha de fundo, voltou para o campo, enganou o marcador ali, centrou com perfeição. A gente nem sabe quem foi que cabeceou, eu não me lembro quem foi que cabeceou para dentro do gol. O time acabou campeão lá ganhando o jogo. É o jogador que decide o jogo em apenas um lance, né? Não, eu sempre fui um jogador que nunca, assim, tinha aquela perseverança de ser artilheiro. Eu era ponta, o tipo do ponta que ia no fundo e jogava para trás para o centroavante ser artilheiro. E todos os times que eu joguei, geralmente o centroavante era artilheiro. Foi o Paquá na Permatex, o Eliseu Justino, que apita jogo, que é chefe da arbitragem de Leme. O Peixeiro, o Zé Peixeiro, que mexe com peixe aqui, o Zé Peixeiro. O Reinaldo Coelho. Todo centroavante que jogou na época minha era artilheiro, porque eu ia no fundo e cruzava. Eu jogava geralmente no Bandeirante com o Serginho de ponta direita. Mas tinha uma afinidade fora de série. Para virar um jogo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, era uma beleza. Bem, Luizinho, nossa conversa poderia se prolongar aqui indefinidamente. O nosso tempo se esgotou. Nós estivemos aqui sob o patrocínio do Restaurante Piazza, que é o ponto certo do seu paladar, e da Farmácia Aliança, que é a farmácia do Luizinho. Nós já falamos, não do Luizinho Menezes. Olha, você é dono do tempo aí para dar um até breve aos nossos eventos. Foi um prazer muito grande conversar com você. Viu? O que eu tenho que falar é um prazer incomensurável viver no programa, o primeiro programa de televisão que eu faço assim, sendo entrevistado. Fui entrevistado em rádio, essas coisas, mas assim, sem câmera, né? Mas é um prazer imenso para vir no programa do meu amigo Lazo e desejo mil felicidades para você, que seu programa vai de vento em pouco. E nós vamos continuar amigo. Eternamente, enquanto Deus quiser. Que é o que importa nessa vida. É o que importa na nossa vida. Muito obrigado, Luizinho. Opa. Já a gente retorna. E estamos de volta, agora sob o patrocínio do Café Brasil e da distribuidora de revistas Silvia, com seus 3 pontos de venda, ali na Avenida Doutor Jambeiro Costa, lá na Praça Rui Barbosa, a famosa Banca do Rubão, e também lá na Praça José de Souza Queiroz, de frente à Matriz da Imaculada Conceição. Falando da matriz, está se cumprindo aquilo que nós noticiamos aqui há 2 semanas, a colocação do painel com a figura da Imaculada Conceição, naquele triângulo, né, que forma a fachada da matriz. O trabalho está prometendo, estão lá na 6ª fileira de azulejamento, um trabalho de muita paciência, parece que vai se tornar um dos pontos estéticos
de nossa cidade. Conforme eu prometido, nós estamos aqui, o Dr. Paulo Henrique Ribeiro Floriano é a primeira pessoa que retorna, que participou de uma maiêutica e retorna, né, para uma outra maiêutica. Isso se tornou necessário, dado que na última semana nós não conseguimos esgotar ou discutir o assunto com a profundidade exigida, pois quando nós chegamos no cerne da questão, nós tivemos que finalizar aqui, né? Boa noite mais uma vez, então, Dr. Paulo. Boa noite, Lázaro. Mais uma vez eu que agradeço por o convite, né, estar estreando, né, essa possibilidade de estar aí pela segunda vez. Realmente tinha algumas coisas, mas falei, não poderia deixar de estar, e queria desejar cumprimentá-lo pelo aniversário, né, passado aí. Entregou. Né? Pois é, acho que essas datas têm que ser lembradas, principalmente dessas pessoas que marcam, né? Então, desejar parabéns e agradecido por aqui estar mais uma vez. Esclarecer aqui, né, que no dia 23 nós chegamos ao meio século de existência. Olha só, é bastante tempo. O Dr. Paulo, ele pensa que eu não sei, né? Mas ele faz aniversário no Dia Internacional da Mulher, né, doutor? Pois Paulo, é. Bem no dia 8 de março. Você veja que felicidade, né? Que presente. Dia 8 de março, né? E esse ano completei aí, você falou que está fazendo meio século. Eu fico feliz, se eu chegar no meio século como você está, estarei muito feliz. Eu fiz 40, né, agora no 8 de março passado, mas uma data realmente memorável. Né? Continua generoso, como sempre. Doutor Paulo, doutor Paulo. Né? Por favor, Lázaro. Acho que você conhece, né, o Luizinho que saiu daqui. Sim, conheço sim. O Luizinho, inclusive, já o vi jogando, né? Craque de bola. Uma grande figura. Mas na semana passada nós falávamos aqui, quando você falou das ações afirmativas, nós tivemos que encerrar o programa, né? E nós convidamos, né, para que retornasse justamente para que nós partíssemos dessas ações afirmativas, que são um dos momentos mais importantes, por assim dizer, né, nessa luta racial, de conscientização racial de que nós estamos tratando. Daria para você falar algo, Paulo, assim, mais diretamente ligado a essas ações? O que são as ações afirmativas? Perfeito. É importante ressaltar que nós vivemos momentos, períodos, em que marcaram uma dada situação. Os anos, principalmente os anos 80, 70, foram os anos de denúncia, em que o movimento negro teve como prioridade relatar os fatos, denunciar os fatos, quando, antes dos anos 70, o Brasil se colocava como uma democracia racial, em que tentava propagar isso, inclusive, ao mundo, dizendo que aqui o país não tinha esse tipo de problema. Então, o movimento negro denunciava e mostrava, não é, as questões do racismo e procurava trabalhar a conscientização. Os anos 80 foram os anos em que começaram essa denúncia a ter algumas parcerias, principalmente com governos, com partidos, e a partir daí começou a se pensar então nas políticas públicas. Foi quando, com a parceria, se começou a estabelecer algumas situações para tentar, digamos assim, não mais denunciar, mas procurar resolver. Com o advento dos anos 90, e principalmente agora a partir de 2000, as ações afirmativas tomaram corpo. À medida em que já tinha um processo de conscientização, na medida em que já tinha estabelecido a necessidade de uma parceria e de alguns parceiros, principalmente do governo, que estavam chegando, então precisamos ter os resultados. As ações afirmativas nada mais é do que você ter resultado concreto das situações de desigualdades. É importante ressaltar, e eu tinha feito essa ponte quando falei da questão racial, que ela entra no bojo das situações que procura minimizar as desigualdades. Assim como nós temos a situação racial, tem-se a questão da mulher, tem-se a questão do índio, a questão dos portadores de necessidades especiais, enfim, todas as minorias políticas, mas não mais se partindo apenas para o discurso. Hoje precisamos ter resultados. E ações afirmativas são exatamente isso, são os dados concretos que estabelecem os resultados das igualdades
naquelas situações de desigualdade. Para se fazer ação afirmativa, então, necessariamente precisa agir de forma desigual para poder se igualar. Pode parecer um paradoxo, mas é isso que realmente se procura fazer com as ações afirmativas. Por isso que muita gente ainda não compreende essa questão, por exemplo, quando se fala de cotas, quando se fala de situações de inclusão, e muitos acham que seria até um privilégio. Então, na verdade, se não compreender essa necessidade de agir de forma desigual para se igualar, nós não conseguimos construir essa sociedade que nós tanto procuramos em ser democráticos. Para ser democrático é preciso haver um mínimo de oportunidade. No campo da psicologia social, principalmente, adentra até na sociologia, né, nós estudávamos isso a respeito a uma certa diferença entre atitude e ato. Quando nós falávamos aqui que não havia sutileza nenhuma no racismo na semana passada, aí sim acaba se estabelecendo uma certa sutileza no comportamento, né, de uma ou outra pessoa. Fala-se muito, não existe o preconceito racial, eu sou uma pessoa aberta, eu estou disposto a abraçar a causa, mas fica sempre essa disposição, essa daí é a atitude, às vezes é até sincera, né? E ela absorve o social, talvez haja até no social uma sinceridade disso, olha, nós precisamos fomentar essa igualdade, nós precisamos chegar. Agora, essa é a atitude, na transformação disso em ato, no agir, aí a coisa claudica, né? Aí fica-se lá naquela... E, inclusive, de uma certa forma, num processo de dissonância cognitiva, por assim dizer, a pessoa, se ela reflui, não é? Ela já se considera uma combatente, ela já se considera um agente, mas, na verdade, ela é apenas alguém que permanece ali na expectativa. É difícil vencer, não é? Sem dúvida alguma. Eu acho que o grande mérito das ações afirmativas é que você não consegue fazê-las sem parceria. E, mais do que ter a parceria, você precisa ter realmente pessoas que tenham a compreensão e a disposição. Por quê? Porque ela só se dá com um resultado. Não dá para se pensar ações afirmativas se o resultado não acontece. Esse é um teste, e é um teste, na verdade, difícil de saber realmente quem é o parceiro. Porque ela não cabe em discursos vazios, ações afirmativas não cabem na média, né? Vamos fazer, muitos até governos procurou-se tentar, digamos assim, agradar a militância com uma média, com a possibilidade que seria se fazer, não funciona. Com as ações afirmativas, ela é real, é concreta e tem, de certa forma, desqualificados alguns pretensos parceiros, porque ela vai realmente dizer quem é o parceiro com o resultado que se efetivou. Eu me recordo quando isso estava germinando, né, vocês, como eu disse no programa passado, vocês estavam em... Eu fazia, aquela época eu trabalhava na rádio, e quis fazer uma entrevista com vocês, e vocês estiveram lá, você, o seu irmão, a Taliba. E uma das grandes questões era essa, nós não temos tempo, nós não temos o tempo, nós não temos o espaço, não nos chamam, não nos dão oportunidade. No final da entrevista, a entrevista foi muito boa, tudo mais, aí eu ainda brinquei com o seu irmão, vocês reclamam, etc e tal, e hoje deixaram vocês falar, deixamos, deixaram, eu quero ver a hora que a coisa pegar, se vão continuar deixando. Mas é aí que está, né, passa esse salto da atitude. O perigo que representa ali no momento, né? Porque é uma coisa altamente perigosa, né? Porque vai suscitar muita discussão, vai suscitar muita... o contraditório, né? Ele surge, né? Mesmo no nível da discussão, ele acaba surgindo. A gente nota isso, não é? O problema das cotas, por exemplo, o quanto de bobagem que se fala, né? Mais especificamente do problema das cotas, Paulo. Eu acredito que, inclusive, é de se ressaltar aqui que a contribuição que o movimento negro está dando com essa discussão das cotas para a qualidade da educação é algo incomensurável. Veja que, a partir daí, é que o governo toma não só a preocupação, digo o governo atual agora, o governo federal, toma para si a responsabilidade de fazer as inclusões, não só discutindo a questão racial, mas discutindo a questão do aluno carente. Né? Veja quanto isso é importante com o ProUni que agora está aí,
eu até consideraria, talvez, das ações sociais, uma das mais importantes, que é o fato de levar o aluno realmente carente, seja pobre, seja ele branco ou negro, à universidade. Isso é muito importante, porque nós sabemos que no Brasil a universidade ela é restrita para poucas pessoas. E a importância de lá estar é que ele consegue, na verdade, trazer um sonho para aquela família que até então não tinha, digamos assim, sonho nenhum, não é? E essa discussão quem trouxe foi exatamente o Movimento Negro a falar de cotas, não é? As cotas ainda, elas, o debate... Só fazendo um parênteses, né, sem querer esvaziar, essa que é a grande questão e ela é de suma importância, é o trabalho de base. Dá essa impressão que isso foi presenteado, veio um presente para a sociedade conforme a miúde se discute, que não é assim. Com certeza não. Houve uma ação ali que propiciou chegar-se a esse projeto, a esse programa, né? Muita pressão, e ela acaba abrangendo depois as classes subalternas, né? no processo social como um todo, mas ela decorreu da própria luta dessas classes. Não tenha dúvida. Né? E veja que é aí que vem essa colaboração do movimento negro, porque quem fez com que essa discussão apressasse foi exatamente a questão das cotas, porque se discutia mais por que só negros e não pobres? Não é? Então, ótimo que sejam negros, que sejam pobres. Mas o que veio no debate das cotas, no que se refere principalmente à questão da educação? Aqui em São Paulo tem ainda grandes dificuldades. Aliás, essa semana agora saiu um anúncio de que na pós-graduação da Universidade de São Francisco, a Faculdade de Direito, vai se ter cotas. Não é? Pela primeira vez no curso da USP, ainda mais em pós-graduação, se aceitou essa discussão, apesar que ainda restrita na área ligada a direitos humanos, mas é um pequeno avanço. O que se dizia em relação à questão das cotas, na questão da universidade pública, é que não podia ser feita porque para chegar-se na universidade precisa de mérito. Essa era uma das grandes questões. E a outra questão é que não se sabia quem era negro no Brasil, que é algo risível, não saber quem é negro no Brasil. Mas na questão de mérito, que também é uma grande falácia, as pessoas que lá chegam sem nenhum desmérito, elas não chegam pela questão pessoal do seu mérito. Elas chegam pela questão da oportunidade que lhes é dada. A maioria das pessoas que ali estão porque, primeiro, pertencem a uma classe social abastada, com melhor condições. Com essas melhores condições, consegue ter o melhor preparo e, tendo o melhor preparo, consegue chegar no melhor lugar. Ora, isso não quer dizer que a pessoa que é pobre, que está excluída, está numa situação econômica mais excluída, não quer dizer que ela não tenha capacidade. Se você pegar o mesmo filho da classe rica e o filho da classe pobre, colocá-los na mesma condição de igualdade de preparo, eu tenho certeza que os dois conseguirão chegar. O que acontece apenas é que um tem essa condição e o outro não. Isso não é mérito, isso é oportunidade. Então, essa discussão do mérito caiu por terra e nós sabemos, e veja, a universidade pública é paga por todos, pelo rico como também pelo pobre. Só que o pobre não consegue ter o acesso e o rico sim. Então, essas desigualdades é que não poderiam realmente perdurar e essa discussão das cotas está fazendo com que isso possa avançar e trazendo uma contribuição para a sociedade. Acho que isso que é mais importante, é isso que tem que ser ressalvado. Agora, é importante dizer que essas discussões de cotas vêm, é claro, dessa contribuição que, principalmente o negro, deu ao país. Se nós pegarmos a história do Brasil, que tem 500 e poucos anos, quase 400 anos foi construído pelo trabalho escravo. Então, essa cota é uma forma de reparação, de compensação de toda essa construção econômica que foi feita por essa parte da população. Uma grande desculpa, né, com a qual se fundamentava um discurso extremamente conservador e reacionário eram as exceções, né? Porque havia as exceções. Havia um ou outro negro lá. Eu me recordo do tempo de igreja, rapaz, que falava, mas há um bispo negro no Brasil, que era o Dom José Maria Pires, lá da Paraíba, né, de João Pessoa. Aquele lá era uma exceção ali, né, de uma certa forma. E o seu caso mesmo, né, você é uma pessoa que perseverou, agora, de uma certa forma, venceu, ascendeu, né? Houve uma possibilidade de ascensão por seus próprios méritos e esforços, mas houve muito sofrimento, muita luta, né? Justamente por falta dessa igualdade de oportunidades, né? Sem dúvida. E essa exceção era o que, de certa forma, minimizava o debate, né?
quando as pessoas colocavam o critério de exceção, na verdade queriam fugir pela tangente para não poder discutir a questão maior, não é? Hoje nós conseguimos avançar bastante nessa questão, principalmente porque as pessoas que defendem a questão de cotas de hoje não é só mais o movimento negro, mas sim a própria sociedade brasileira que entende que onde houver a possibilidade de diminuir a desigualdade, ganhamos todos nós. Não ganha só parte da população negra, ao contrário, ganha todo o país. Porque quando você tiver gente sendo incluída, isso é bom para toda a sociedade. É o país que começa a melhorar. Essa condição de vida que começa a ser melhor para todos. Então, o mérito da cota, ela na verdade, ela atende não só nesse primeiro momento a estudantes negros, mas atende a todo o país, que já deveria estar fazendo um trabalho de inclusão das minorias, não só, é claro, da população negra, mas isso há muito tempo atrás, né? Deveria já estar adiantado nesse processo. Eu realmente não consigo pensar e admitir que um país como o nosso, que detém a 14ª economia do mundo, possa ter uma situação de desigualdade e um índice de desenvolvimento humano tão elevado como está, que é o 161, se eu não me engano, em relação no mundo. Então não pode. O IDH é terrível, né? No nosso país, o índice é brincadeira, é o atestado de burrice que é passado, né? A elite aí que durante tanto tempo, não estou querendo fazer aquela divisão entre ricos e pobres, mas a política, infelizmente, sempre trilhou os caminhos os mais infelizes aí, resultando nesse IDH contra o qual não se consegue argumentar, não há como argumentar em profundidade, né? Agora, em relação à própria consciência, né, do negro, Paulo, todo aquele conhecimento que era necessário da própria história para que a partir dali se fundamentasse uma ação para depois chegar na ação afirmativa. Você acha que nesse campo houve evolução? Falando em nível nacional, em nível particular, Leme particularmente, você acha que a coisa cresceu a ponto de nós podemos dizer esse processo é irreversível? Olha, Lázaro, eu posso dizer que o processo ele já é irreversível, mas ele caminha muito lentamente. Eu tenho visto, claro, sempre tenho andado, tenho participado dos seminários, agora recentemente mesmo, há coisa de um mês, houve em São Paulo um seminário estadual que discutia a questão de ações afirmativas, cerca de 15 dias um seminário em Brasília, e eu percebo que nós temos caminhado muito lentamente. Aqui, particularmente no município, nós já tínhamos estabelecido um plano de políticas de ações afirmativas cerca de 2 anos atrás e avançou-se muito pouco, não é? Ainda, isso de certa forma nos frustra, porque quando você pensa que realmente está havendo uma aceleração desse caminho, e eu fico preocupado porque ele não deve se prender a pessoas, não deve se prender especificamente a partidos ou a governo. Ele deve se prender a uma consciência não só dos agentes que procuram isso, o movimento negro, mas de toda essa sociedade. Eu não percebo, Lázaro, claramente que isso avançou, não. Eu realmente tenho bastante preocupação, ainda que seja um processo reversível, ele o é, porque a cada dia você vê que está vindo mais pessoas preparadas e entendendo essa situação, mas tem se caminhado muito lentamente. Os parceiros, eles ainda não têm sido os parceiros efetivos e a sociedade, infelizmente, ainda não traz com seriedade esse trabalho dessa transformação. É diferente, eu não gosto muito de fazer a referência com os Estados Unidos, mas nós temos que sempre referendar aonde a coisa avançou, a coisa caminhou. O governo, naquele momento, discutiu seriamente a problemática, a sociedade discutiu seriamente a problemática da questão racial e todos eles incorporaram isso como uma questão da própria sociedade, um compromisso da própria sociedade. Não era um compromisso personalista de um governo daquele momento, não. A própria sociedade, as suas instituições organizadas trouxeram para si o debate e assumiram essa questão. Então, não é à toa que esse processo de avanço se deu de uma forma muito mais forte por lá. É claro que a organização negra também era muito mais forte e a cobrança era mais efetiva.
Eu não vejo isso aqui, não é? Nesse sentido, infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer que nós deveríamos ter avançado muito mais e nós temos avançado muito pouco. Nós temos, mas são os percalços, né? E a luta nós não podemos esmorecer. Com certeza. Bem, Paulo, o tempo é seu novamente, para um novo até breve aos nossos eventos. Essa questão nós vamos discutir aí em outras oportunidades, com certeza, né? Mas o tempo é todo seu, mais uma vez. Muito bem. Lázaro, eu queria mais uma vez só agradecer a oportunidade novamente de aqui estar, dizer que para mim é de uma alegria tremenda essas lembranças, coisas que você estava lembrando aí do programa de tantos anos atrás, e reafirmar mesmo que foi com você que nós começamos a introduzir esse debate em outros setores, né? Foi uma das primeiras pessoas a assimilar essa questão e reproduzir essa questão, não é? E quem dera tivéssemos nós aí vários Lázaro para acelerar essa luta. Isso não é média, porque realmente você me conhece, mas quem dera tivéssemos... Dona Zumira, Dona Rosimeira, Lázaro já dá um trabalho. Mas é verdade, aqui nós precisamos realmente das pessoas que entendam esse processo e o tenham de uma forma séria, para que a gente possa realmente avançar, porque, eu insisto, no avanço dessa inclusão, quem cresce com isso é o próprio país. Então eu queria agradecer pela oportunidade e dizer que estou sempre aí à disposição e é um prazer estar aí contigo. O prazer é todo nosso, Paulo. E nós estivemos aqui nessa segunda meia hora sob o patrocínio do Café Brasil e da distribuidora de revistas Silvia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, dia 8 de agosto, com toda certeza. Salam Elek, Shalom, Axé. Axé. E até lá.